Da Bíblia, graça e paz. Hoje a gente vai ler 2 Samuel capítulo 7 e capítulo 8, o Salmo 145 e também 1 Coríntios capítulo 6. Vamos orar? Pai de amor, mais uma vez pedimos tua bênção, tua ajuda, teu auxílio, tua companhia na leitura da tua palavra. Fala ao nosso coração, pedimos em nome de Jesus. Amém. 2 Samuel capítulo 7 é um capítulo emblemático do Antigo Testamento. É o capítulo em que será narrada a maneira como Deus firmou uma aliança com Davi. Então começa assim. E aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã, aqui é mencionado o profeta Natã, que não é o filho de Davi chamado Natã. Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Então veja, Davi tinha a intenção de construir uma casa, construir um templo para onde pudesse ser colocada a arca de Deus, a arca da aliança, porque até então, desde quando foi criada aquela arca, quando foi construída, ela vivia em tendas ou em casas onde as pessoas moravam, nunca teve uma casa para si. Então, Davi tinha essa intenção de construir um templo, um local onde pudesse colocar a arca. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar ao meu povo para Israel e o plantarei, para que habite em seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. E esse versículo aqui é chave, esse final do versículo 11. O Senhor lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele. Ele será disciplinado, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Nós vemos aqui o modus operandi de Deus. Deus fez uma aliança com Davi, lhe prometeu edificar a ele uma casa, ou seja, uma descendência, e sustentar o reino perpetuamente,
através dos filhos de Davi. Então veja, a intenção de Davi construir uma casa, um templo a Deus, foi revertida em uma promessa de Deus para com ele, de lhe conferir, de edificar uma casa, não uma casa exatamente de paredes, mas uma casa no sentido de descendência, estando sempre no trono do povo de Deus. Então o rei Davi se pôs diante do Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? Veja essa perspectiva de Davi humilde diante do Senhor. E como se isto ainda fosse pouco aos teus olhos, Senhor Deus, também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isso é instrução para toda a humanidade, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer Davi? Pois tu conheces bem o teu servo, ó Senhor. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandioso és tu, ó Senhor Deus, porque não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para ser o seu povo? Fizeste para ti mesmo um nome, e fizeste por teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra diante do teu povo que resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses. Estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. E agora, Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste a respeito de teu servo e a respeito da sua casa, confirma-a para sempre e faze como falaste. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e que se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti, pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificarei uma casa para você. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus, e as tuas palavras são verdade, e tens prometido ao teu servo este bem. Queiras agora abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção a casa do teu servo será abençoada para sempre. Bom, o que a gente vai ver ao longo da história do Antigo Testamento é que, de fato, o reinado davídico se preservou por muito tempo. Ao contrário, depois do reino dissidente, o reino do norte. No entanto, em algum ponto da história, mais adiante, o povo será exilado, vai para a Babilônia, de lá retorna, e aquela estrutura de reino, como foi no período davídico e dos seus sucessores, já não é preservada da mesma maneira. Quando chega o Novo Testamento, o povo nem tem mais um rei. Há os sacerdotes, existem os sacerdotes, toda estrutura religiosa, mas não mais um governo político de Israel. Por quê? Porque no período entre o Antigo e o Novo Testamento, Israel foi dominado pelo Império Romano, e quem governa a nação de Israel é, na verdade, Roma, o Império Romano. E aí o que se pergunta é, bom, se a promessa de Deus era que houvesse um trono perpétuo da família de Davi, então o plano de Deus falhou. Se você olhar hoje para a história do Israel étnico, o povo que está lá em Israel, não tem mais um governo davídico. O que aconteceu então? As promessas de Deus falharam? Óbvio que não. Porque as promessas de Deus não tinham em vista apenas e exclusivamente essa questão política, mas para além disso, a promessa de Deus tinha em vista o governo e o domínio sobre tudo e sobre todos do filho de Davi,
que o Novo Testamento revela a pessoa de Jesus. Ele é o descendente direto de Davi. Seja por que genealogia for traçada, ele é descendente de Davi. E ele é herdeiro, o justo herdeiro do prestígio, do poder, do domínio que Davi manifestou no seu tempo e mais. Porque foi colocado sobre ele, diz as Escrituras, colocado sobre ele todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Tudo foi colocado sob o seu domínio. Então, a promessa que feita a Davi não falha. Quando nós vemos Davi no Antigo Testamento, nós vemos um homem forjado pela graça de Deus que aponta na sua pessoa, nos seus feitos, na sua obra, para alguém além dele, que é seu filho. E que não é Salomão, exatamente, mas é Jesus, o filho de Davi. Vamos ao capítulo 8. Depois disso, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e tomou das mãos deles o controle daquela região. Também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão e os mediu com uma corda. Os que ficaram dentro de 2 medidas foram mortos e os que ficaram dentro da 3ª medida foram deixados com vida. Assim os moabitas se tornaram servos de Davi e lhe pagaram tributo. Davi também derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou-lhe 1.700 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria, mutilou todos os cavalos dos carros de guerra, com exceção dos que puxavam 100 deles. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, rei de Zobá, mas Davi matou 22.000 deles. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios se tornaram servos de Davi e lhe pagaram tributo. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi tomou os escudos de ouro que eram usados pelos oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. De Betá e Berotai, cidades de Hadadezer, o rei Davi tomou grande quantidade de bronze. Quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e cumprimentá-lo por ter lutado contra Hadadezer e por havê-lo vencido. Acontece que Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze que o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que havia subjugado, da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi ficou ainda mais famoso quando, ao voltar do ataque aos sírios, matou 18.000 homens no Vale do Sal, pôs guarnições em todo o Edom, e todos os edomitas se tornaram servos de Davi. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Davi reinou sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, lembra do Joabe? Era comandante do seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o cronista, aquele que escrevia as crônicas, as histórias. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Serias, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Então, tem o Joabe, filho de Zeruia, comandante do exército, o Benaia, filho de Joiada, comandante da guarda real, e os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Muito bem, a gente agora vai ler o Salmo 145. Louvores de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará para outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falarão do poder dos teus feitos tremendos, e eu anunciarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua imensa bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Bondoso e compassivo é o Senhor, tardio em irar-se e grande em misericórdia.
O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens conheçam os teus feitos poderosos. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é um reino eterno, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam, porém todos os ímpios serão exterminados. A minha boca proclamará o louvor do Senhor, que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo o sempre. Muito bem, e agora 1 Coríntios capítulo 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Mais uma pancada de Paulo aqui no pessoal de Corinto, né? O que devia estar acontecendo ali era que quando eles tinham uma demanda um com o outro, eles levavam essa demanda perante um juiz da cidade e não diante dos irmãos, para que os irmãos trouxessem luz e orientação para aquele caso. Versículo 2. Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Não, os santos, o povo de Deus vai julgar o mundo. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isso diante de não crentes. Então, uma orientação muito prática até para a nossa vida, né? Quando tivermos demandas uns com os outros, não vamos apelar à justiça comum. Vamos buscar que na igreja pastores, presbíteros, diáconos, irmãos mais maduros possam nos auxiliar na tratativa dessa questão. Essa é a orientação bíblica. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês, porque não preferem sofrer. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Olha só. Essa é a questão aqui, gente. Puxa, ela é delicadíssima. Ela é impressionante, ela desafia radicalmente o nosso coração, né? Porque todos, ou se não todos, 99,9%, para exagerar, tem um senso de justiça próprio muito grande, um senso de dignidade muito grande. Você está me acusando disso, mas e o fulano de tal? Não, eu fiz isso, mas eu tinha essa razão. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, por que vocês movem ações uns com os outros? Por que vocês não preferem sofrer o dano? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo? Por que vocês nunca podem perder? Por que vocês não preferem ficar com prejuízo, mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, isto aos próprios irmãos? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores,
herdarão o reino de Deus. Olha só, maldizentes, pessoas que falam mal uns dos outros, está na mesma lista de todos esses outros pecados que são gravíssimos, gravíssimos, gravíssimos. Maldizer, né, dar falso testemunho, é também um pecado muito grave. Ele diz aqui no versículo 11, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, não dá mais para vocês viverem praticando essas coisas, buscando a justiça comum para resolver questões. Não dá para vocês manterem um sentimento de orgulho e de justiça própria tão grande. Vocês precisam se ver na pessoa de Cristo e ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que se rebaixou da sua posição, que se humilhou. Mas isso é difícil demais para a nossa natureza. Versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aqui Paulo já está entrando num outro... Parece que ele está entrando num outro tema mesmo. Ele está falando aqui, mas eu posso fazer qualquer uma das coisas? Sim, de certa forma sim, mas não é correto fazer. As coisas são lícitas, mas não convém fazer todas essas coisas. Aí ele começa a falar dos alimentos. Provavelmente uma outra questão que havia na igreja de Corinto, a questão dos alimentos, a associação com o culto pagão. Então ele diz no versículo 13, os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Então ele está entrando nesse assunto, a questão do alimento, ele vai explorar um pouco mais adiante, mas a questão é essa, de que uma coisa existe, o alimento existe para o estômago, certo? O alimento não existe para... o estômago é o órgão que recebe o alimento e processa o alimento. O sistema digestivo, né? O que ele está dizendo é, o corpo da gente também tem uma finalidade, e a finalidade é para a glória de Deus. Então nós não devemos juntar o nosso corpo com o corpo de uma outra pessoa de forma ilícita. Não convém que isso aconteça. Então, versículo 18, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, basicamente, duas advertências aqui de Paulo à igreja de Corinto neste capítulo. Primeira, não busque a justiça comum. Busquem resolver as questões dentro do próprio contexto da irmandade, da comunidade cristã, da sua própria igreja, com irmãos mais sábios. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, fujam da imoralidade sexual. Vocês não podem mais viver como se o corpo de vocês pertencesse a vocês para servir aos desejos de vocês. O corpo de vocês pertence a Deus, vocês são santuários do Espírito Santo. Essas são as duas lições e assim termina a leitura de hoje. Um forte abraço, até mais, se Deus quiser.